Muito bem, oficialmente sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar. Sou Daiane, atuo diretamente aqui no time comercial e de canais da Corp, então é uma alegria estar aqui com vocês para mediar esse encontro. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante aqui para o dia a dia de quem atua com a parte de tecnologia, processos e pessoas. O tema aqui do nosso webinar é acesso sob controle, TI em paz, descomplique tudo com a Corp. É um título bem sugestivo, até será conduzido pelo nosso arquiteto aqui de soluções, Gesser Isidoro. E aqui a gente conversa diariamente, né, com clientes, sabemos a rotina aí da TI, que é cheia de desafios, muitas demandas ao mesmo tempo, solicitações urgentes, mudanças de equipe, é claro, constante necessidade de garantir a segurança da informação. E é sobre esse tema que a gente vai falar aqui. Ah, então, quem tem acesso ao quê, por quanto tempo, se faz ainda sentido manter esse tipo de acesso ativo. Parece ser simples, mas a gente sabe que na prática isso costuma até virar um nó ali quando os processos não estão bem estruturados, né? Então aí entra um ponto bem importante, que não basta ter ferramentas, também é preciso entender processos e com isso que o Gesser vem trazer um pouco para nós também, tá? Pessoal, acho que é muito interessante, né, ver como hoje a tecnologia está do nosso lado e também traz essas resoluções, né, de uma forma mais fluida, automatizar, revisar, auditar, tudo que pode ser feito ali com leveza e confiança também, né? Então fiquem à vontade, aproveitem o conteúdo, tragam suas perguntas, usem esse tempo para refletir sobre como tudo isso se aplica no dia a dia da organização de vocês. E eu vou trazer aqui para vocês, então, o Jéssica, para dar início já no nosso webinar. Tá? Sem mais spoilers aqui, então já estou compartilhando aqui com o Jesser. Jesser, fica à vontade para contar, né, sobre você, sobre o tema. É com você agora. Excelente, muito obrigado, Daiane. Pessoal, então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Então, como a Daiane comentou, meu nome é Gesser, né? Tenho o prazer de conduzir aqui, né? Teria o prazer de conduzir mais esse webinar aqui de Corpia com vocês. Para quem ainda não me conhece, né? Atuo na área de tecnologia da informação há aproximadamente uns 25 anos, né? Com foco em projetos de segurança, projetos aí de governança de acessos, né? Automação dos processos de TI. E, atualmente, né, eu trabalho aqui na área de arquitetura de soluções na Corp. Avançando aqui, eu gostaria de trazer o nosso conteúdo principal para vocês, que são estudos de casos, né, do mundo real, né? Então, vamos explorar aqui 4 estudos de casos baseados, né, em situações reais que acontecem no dia a dia aí das nossas empresas. Cada exemplo desse que eu vou trazer aqui para vocês, ele vai ilustrar os desafios práticos, né, e os pontos críticos que a gente tem na nossa gestão de acesso, tá? Então, o objetivo aqui é que a gente consiga enxergar junto, né, aonde estão esses riscos, né, e as falhas mais comuns, né, e por que a atenção, né, é necessária para esses pontos. Então, o primeiro estudo de caso que eu trago aqui para vocês é algo que temos em todas as empresas, que é o quê? Ativação, né, modificação e a desativação de um funcionário, tá? Todas as empresas passam por esses 3 processos aqui. Então, primeiro, na ativação do funcionário, né, o que seriam atividades do RH? Tá? Normalmente, né, claro, a gente sabe que o RH tem muitas atividades, mas aqui eu trago alguns exemplos, né? Por exemplo, ele vai revisar as documentações desse novo funcionário, desse novo colaborador, ele vai realizar o cadastro, né, no sistema de RH dessa pessoa, desse novo usuário. Ele vai preparar todo o onboarding, né, a integração dessa pessoa, preparar o kit de boas-vindas, né, e comunicar vários times, né. Então, a gente sabe que a pessoa da RH ela tem muitas atividades para executar. E uma delas, né, é a TI. Ela tem que informar a TI que essa pessoa está sendo contratada, né, que essa pessoa ela vai precisar de um acesso, qual que é o cargo dessa pessoa, né, e a TI vai liberar esses acessos para ele. Mas aqui, né, o que eu quero trazer como tema principal são sempre os pontos de acesso, tá? Então aqui que é o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês. E qual que é o pontos de atenção, quais são os pontos de atenção na ativação do funcionário, né? Primeiramente, a demora na ativação dos acessos, né? Então, quando o acesso de novo colaborador demora para ser liberado, né, a gente começa com os improvisos, né? Então, muitas vezes ele acaba usando de repente uma credencial, quando ele ganha, né, ele recebe uma credencial emprestada, né, de algum colega, né, o colega que trabalha ao lado dele. Ele trabalha aí fora dos sistemas, né, e dos equipamentos oficiais da empresa, né. Ele acaba anotando as informações em outros documentos, anotações em papel, né, em anotações em sistemas online que não são corporativos, né.
Outro item de atenção aqui que eu trago para vocês é a falta, né, de entendimento sobre as responsabilidades dele, né, em relação ao trabalho, né? Então é um ponto muito crítico, né, quando o colaborador não entende exatamente o que ele pode e o que não pode fazer aí dentro, né, do ambiente da empresa, né? Então, sem treinamento adequado, ele pode compartilhar senha, clicar em links de phishing, né, manusear aí dados que são confidenciais, protegidos, né, de forma incorreta, né? E muitas vezes, né, na maioria das vezes é sem má intenção, né, sem má fé, né? Apenas mesmo por desconhecimento. Isso acaba gerando, né, problemas de segurança aí que poderiam ser evitáveis. Tá? Próximo item que eu trago aqui para vocês são as credenciais inseguras, né? Até com um alerta aqui um pouquinho maior, né? Se o processo de onboard ele não for bem estruturado, né, o colaborador ele pode receber uma senha bem fraca, né, uma senha padrão que seja aí de conhecimento, né, de outras pessoas, né, e até mesmo uma senha aí que já está compartilhada, né, por todas as pessoas, né. A gente sabe aquela senha padrão que todo mundo recebe, né, quando entra na empresa, né. A gente sabe que isso também pode trazer aí um risco de segurança. Próximo item aqui também, que tem um alerta extra aqui, são os dispositivos sem configuração segura, né? Quando esse funcionário ele está entrando aí na organização, né? Então, entregar notebooks ou celulares, né? Sem aquelas políticas mínimas de segurança, né? Como, vamos dizer assim, um antivírus, a criptografia dos discos, né? Quando a gente fala aí de BitLocker, né? Ou até mesmo uma simples proteção de tela, né? Depois de um tempo, essa proteção de tela aí ativar automaticamente, né? Isso acaba transformando aí, né, esse dispositivo do usuário, né, em uma porta, né, de entrada aí para ataques, né, dentro da rede, né. Se esse equipamento ele for roubado, for furtado, perdido, né, os dados que estão ali dentro desse equipamento eles podem ser utilizados, né, ele pode ser expostos e utilizados, né. E além disso, um equipamento desse, como um notebook, ele pode ser usado, por exemplo, para conectar numa VPN, né, e aí sim você acessar diretamente, né, todo o ambiente corporativo. Outro item aqui bem importante, né, são os treinamentos, né? Então a falta aqui de treinamentos, né, aqueles obrigatórios iniciais, né, é um erro que parece pequeno, né, mas ele é bem grave também. Então não aplicar o treinamento obrigatório aí já nos primeiros dias, né, faz com que o usuário não entenda, né, as políticas, né, o que que ele pode ou não pode fazer, né? Então, sem entender isso, né, normas internas, até mesmo a importância, né, de proteger, né, o entendimento da importância de proteger fica mais deixa, né, o ambiente mais vulnerável, né? Então ele fica, além desse colaborador ele ficar mais vulnerável, né, ele pode ficar mais suscetível a cair em golpes, né? E a empresa passa a correr aí uns riscos também, né, como eu comentei, desnecessários, né? Então a empresa pode não conseguir atingir as conformidades, né, como o ISO de segurança, quando a gente fala de ISO 27001, né, ou até mesmo LGPD. Tá? Então aqui eu comentei sobre a ativação do funcionário. Temos também, né, nas organizações a mudança, né, dos cargos de departamento. Quando a gente fala nisso, quais são as atividades do RH? Ele vai documentar, formalizar essa mudança, vai fazer alteração no sistema de RH, né, para o novo setor, novo cargo, departamento. Ele vai revisar os acessos físicos, né, do que essa pessoa, aonde essa pessoa pode acessar, né, as dependências, nas dependências da empresa. Ele vai fazer um alinhamento com o colaborador e o novo gestor, né? E vai novamente comunicar todo mundo. Então, vai comunicar o setor financeiro, administrativo, TI, departamento pessoal e vários outros setores. Por que que ele vai comunicar a TI? Porque a TI precisa remover, né, os acessos dessa pessoa e colocar os acessos novos. E quais são os pontos de atenção aqui, né? Esse cadastro, né, ele pode estar desatualizado em muitos sistemas, né? Então é um erro bastante comum, né, a gente atualizar lá no sistema de RH, a nova função do colaborador, mas esquecer que isso tem que refletir, né, em todos os outros sistemas, né? Então a gente fala aí do Active Directory, né, o famoso AD, os e-mails, os acessos de VPN, os acessos do RP, né? Isso gera uma verdadeira, né, vamos dizer assim, uma bagunça aqui, né, de identidade, né, de gestão de acesso, né? E o nome do cargo, né, eles podem estar certos no lugar, mas errados no outro, né? E daí na hora de rastrear, tá, isso é para que a empresa atinja compliance, né, fica bem mais complicado, né? Então aí surgem as inconsistências, né, e obviamente os problemas nas auditorias. Outro alerta aqui que eu trago com destaque, né, como ponto de atenção, são as credenciais privilegiadas herdadas, né? O que seria isso, né? Quando o colaborador muda de função, né, mas ele mantém acessos administrativos, né, que não deveria mais ter. Por exemplo, ele era um administrador de sistema, ele tinha muitos acessos, e agora ele assumiu uma função em outro setor que não requer mais esses acessos super privilegiados, né?
Nessa mudança de cargo, às vezes a gente acaba esquecendo, né, de remover esses acessos, né? Então, os acessos ficam, né? Isso aumenta aí o risco de, vamos dizer assim, um abuso interno, né? Porque esse usuário tem mais acessos que outros, né? E a quebra, né, do famoso privilégio mínimo, né? Quando a gente fala aí de Zero Trust, né, abordagem de Zero Trust, né? Que a gente sabe que é o básico, né, da segurança da informação. A falta de novo treinamento, né, ou vamos chamar de retreinamento sobre as políticas de segurança, né? Quando o usuário ele é contratado, ele passa, né, ele deveria passar, né, por um treinamento sobre as políticas de segurança. No entanto, né, uma mudança de função pode parecer só a troca da área, né? Mas ela pode envolver novas responsabilidades, né? Então, como lidar com dados mais sensíveis, né? Ou dados financeiros que ele não tinha antes, ou dados até mesmo estratégicos que ele também não acessava antes. Então, esse colaborador ele precisa, né, receber um novo treinamento, né? Um retreinamento, né? Sobre as novas políticas de segurança, novamente sobre LGPD, ética e compliance, né? Ele pode agir fora da norma simplesmente por falta de orientação. Se ele não tivesse treinamento, né, sem má fé, novamente, ele pode acessar essas informações. Outro alerta que eu dou destaque, né, é a ausência de alertas que são enviados lá para a área de segurança da informação. Né, muitas vezes, quando a mudança de cargo acontece, não gera nenhum alerta automático para a equipe de segurança da informação. Né, para ela revisar os acessos desse colaborador e sem essa checagem, né, o colaborador pode acumular privilégios, né, antigos, né, e os novos. Muito comum isso nas empresas, tá? E sem que ninguém perceba, né? Então isso cria aí uma vulnerabilidade silenciosa, né, que o usuário ele pode acabar, né, utilizando, né, em algum momento. Outro item aqui é os acessos temporários que são esquecidos, né? Então é muito comum, né, durante a transição de cargo, é comum que a gente conceda acessos temporários para apoiar um projeto específico, né, ou até mesmo uma tarefa específica, né? O problema é que quando essa necessidade passa, né, esses acessos simplesmente são esquecidos. O usuário continua com esse acesso, né? Então ele vai acumulando aí as permissões desnecessárias, né? Aqui, né, na mudança de cargo, temos alguns exemplos que a pessoa ela fica 30 dias ainda com os acessos, ela precisa ficar 30 dias com os acessos antigos, né? E ela perderia esses acessos depois de 30 dias. No entanto, a gente sabe que na prática isso às vezes não acontece, né? Ou demora para acontecer. Então, por fim, tá, um dos itens que eu considero mais importante é a desativação do funcionário. Então, falamos até aqui na ativação, na criação da conta desse usuário na empresa, a modificação e agora desativação. Então, novamente, quais são as atividades do RH? Ele vai formalizar o desligamento, ele vai fazer a agenda, preparar, né, a agenda do último dia desse colaborador, vai fazer a comunicação interna que precisa ser feita, ele vai fazer a rescisão e pós-desligamento, né? E novamente, né, assim como todos as outras etapas, ele vai ter que comunicar todos os setores, financeiro, administrativo, departamento pessoal e a TI. Então, ele tem que avisar a TI, né, sobre desligamentos dessa pessoa. E aqui trago novamente ponto de atenção na desativação do funcionário. Primeiro item, tá? O mais importante de todos, a revogação, né, do acesso, né? Então, o acesso não revogado. No momento do desligamento, se a credencial do colaborador, como o AD, né, acesso a VPN, o e-mail, o RP, o CRM, enfim, todos os sistemas dele não forem desativados imediatamente, ele ainda pode acessar esse sistema, mesmo fora da empresa, porque a maioria dos sistemas hoje são cloud, né? Ele não precisa, até necessariamente não precisa entrar na VPN para poder acessar esses sistemas corporativos. Isso abre um risco gravíssimo, né, de sabotagem, roubo de dados, vazamento de informações, uso indevido dos recursos corporativos. Outro item que eu trago para vocês é o equipamentos não recolhidos, né? Se os dispositivos, né, corporativos, como o notebook, os celulares, né, os smartphones, né, pendrive, ou até mesmo o token, né, para acesso não forem recolhidos, esse ex-funcionário ainda poderá, né, ter acesso, né, aos dados importantes, sigilosos da empresa, né? Esses equipamentos eles têm que ser usados para, eles podem, né, ser usados para copiar informações sensíveis, né, ou até mesmo para conectar a VPN, né, como eu já tinha comentado anteriormente, né. Então, mesmo após esse desligamento, né, é necessário recolher esse equipamento, né, senão ele fica, né, vamos dizer assim, consideramos aqui que a gente tem um desligamento ainda incompleto, né. Outro alerta que eu destaco aqui são as contas compartilhadas e backdoors, tá? Poucas pessoas dão atenção para esse item aqui, tá? Que seria isso? É um risco, né? Que eu julgo aqui como um risco invisível, né? Que são essas contas compartilhadas, acesso alternativo que alguns funcionários conhecem, né? Como de repente um login de serviço, né? Um login de serviço, uma conta de serviço, né? Que ela tem um acesso privilegiado. E essa pessoa, ela criou essa conta de serviço, ela era responsável por essa conta de serviço
e nós resetamos a conta dela, desativamos a conta dela, mas essa conta de serviço ainda está lá, né? E esse usuário ele sabe essa senha, então ele poderia tentar acessar de fora da empresa usando essa conta de serviço que tem um privilégio muito alto, né? Então, por isso que eu chamo aqui, né, de um acesso, assim, um acesso invisível, né? Ele mesmo também poderia criar, se ele tivesse muito privilégio da empresa, ele poderia criar outras contas, né, para caso ele saísse da empresa, né, ele pudesse acessar através dessas outras contas, né? De novo, né, um risco invisível. Então, a gente tem que cuidar não só das contas dos usuários, mas essas contas de serviço, né, e todas as contas que forem criadas nos sistemas, tá? Então, isso é muito importante a gente cuidar. Outro item que eu trago para vocês é a falta de log de auditoria, muito importante, né? Então, se a gente não tiver log adequado de quem acessou o quê, quando, né, e onde, a empresa simplesmente não consegue investigar, né, as atividades suspeitas, por exemplo, né? Então, todas as ações antes, quanto depois do desligamento podem passar desapercebida, né? Então, qualquer auditoria, né, investigação interna, né, que venha a ser necessária fica comprometida, né? É como se a gente fosse aí, dando um exemplo, como se a gente fosse investigar um crime aí sem câmeras, né, e totalmente sem testemunhas, né. O próximo item que eu trago para vocês é o processamento manual, né, e sujeito a falhas. Em muitas empresas, o desligamento ainda depende, né, de um processo bem manual, né. Então, alguém manda um e-mail para a TI, né, no caso, o RH mandaria esse e-mail para a TI para fazer esse desligamento, ou atualiza uma planilha, ou abre um chamado, né, ali na correria do dia a dia. O problema é que nesse modelo é muito fácil esquecer alguma coisa, né, uma conta ativa ali, né, algum sistema, né, ou algum dispositivo. E esse esquecimento criam essa janela de exposição, né, esses vetores de ataques aqui que podem comprometer, né, a rede da nossa empresa. Por fim, o próximo item aqui é a sincronização entre RH e TI, né? Se o RH não comunica imediatamente a TI sobre o desligamento, o usuário pode ficar dias ou até semanas, eu já vi casos de meses, né, com esses acessos, né? Então, durante esse tempo, ele continua podendo acessar sistemas, né, redes e dados, né? E por mais que ele não tenha má fé, ele não vá acessar os sistemas, mesmo que ele tenha acesso, essa credencial dele pode ser vazada, e caso seja vazada, né, o acesso, né, as informações, né, ficam comprometidas. Agora eu trago para vocês o segundo estudo de caso, que é a revisão dos acessos. Então, estamos aqui dando um exemplo de uma empresa que ela já tem o seu setor de governança, tem as pessoas de governança nesse setor, que elas cuidam aqui, né, da revisão. Então, quais seriam as atividades, né, desse time de governança? Eles planejariam, né, essa revisão, fariam o disparo da revisão, né, dos acessos para os gestores, para os superiores imediatos, para os donos dos acessos. Eles fariam acompanhamento dessas análises, eles tratariam, né, as exceções e qualquer anomalias que aparecessem, né, durante aquelas campanhas e fariam documentações aqui, né, e evidências, geraria essas evidências, né, e geraria também os relatórios, né, e os indicadores. Tá? Então, atividades simples aqui, trouxe algumas atividades para você do que seria, né, o mundo ideal aqui, né, de uma pessoa que trabalha, né, com atividades aí de governança. Mas o mais importante são os pontos de atenção. Então, quais seriam, né? Primeiro eu trago para vocês o alto risco aqui de erro humano, né? Então, quando o processo de divisão ele é feito de forma manual, o erro humano é praticamente inevitável, né? As planilhas são desatualizadas, podem ficar desatualizadas, é praticamente inevitável, né? Que a gente tenha esses documentos atualizados, né? Então, a gente vai ter nomes errados, esquecimento, e tudo isso acontece no dia a dia, né? Porque o processo é bem moroso, é bem pesado, né? E depende da atenção aí de muitas pessoas, né? Então, cada erro, né, nessa cadeia significa aí um ponto, né, de acesso indevido, né? E permanece ativo aí sem necessidade. Um outro item que eu trago de alerta, né, que eu destaco como alerta, são as aprovações automáticas, tá? Então, eu posso ter um processo bem estruturado, né, mas eu tenho que cuidar com isso, né, com as aprovações automáticas, né? Ele é muito comum, né? Que a gente chama, né, de aprovação automática. O gestor ele vai receber uma lista, né, dando exemplo aqui, ele recebe uma lista de acessos para revisar e por falta de tempo, né, ou até contexto, né, ele não sabe decidir ali naquele momento, ele acaba aprovando tudo de forma automática. Então ele recertifica todos os acessos de forma automática. Então a gente continua tendo um problema aqui, né, sem checar se aqueles acessos ainda fazem sentido, né. Então a gente sabe que temos aqui, né, um risco, né, de acessos desnecessário, que aquela pessoa ela continue tendo, né, o acesso que ela não precisava, né? Outro item aqui é falta de rastreabilidade e auditoria, né? Então, sem uma ferramenta, né, que centralize isso, né, é, corretamente,
cuide, né, de todo esse processo, a revisão fica sem rastreabilidade, né? Ou seja, se a empresa não consegue comprovar depois quem revisou, o que foi aprovado ou revogado e quando isso aconteceu, né, isso complica auditorias internas, né, e principalmente as externas, né, e cria um risco sério, né, de não conformidade, né, para que a gente passe, né, nas auditorias de segurança, né, como a ISO 27001, né, e aqui eu trago um exemplo também como a certificação SOX. Próximo item é revisões parciais ou desatualizadas, né? Então, quando a revisão depende de listas feitas à mão, né, criação manual ou exportar desses sistemas que são desconectados dos demais sistemas da empresa, o risco é revisar dados antigos, né, ou até mesmo incompleto, né. Daí o que acontece, né, você revisa os acessos, né, de quem já foi, você pode, né, revisar os acessos de quem já foi desligado, esquece de revisar os acessos dos novos usuários, né, e mantém novamente as permissões necessárias, né. Por quê? Porque aquele material que você estava utilizando era um material já antigo, não era um material online, né, que refletia, né, as permissões, né, atuais, né, dos sistemas, né. Outro item aqui que eu trago é muito esforço, né, e tempo operacional, né. Quem é da governança sabe do que eu estou falando aqui, né. Então, a revisão de acesso manual ela consome um volume de trabalho muito grande, né. Então, preparar as planilhas, enviar para os gestores, cobrar as respostas, ficar cobrando essas respostas, consolidar todas as informações, gerar os relatórios, né, acionar a TI para corrigir os acessos, né. Isso tudo pode levar semanas, né, em muitos casos aí meses, né, e esse processo, né, ele acaba sendo bastante desgastante, né. Então, a tendência, né, que às vezes a gente acabe, né, fazendo cada vez com menos frequência, né, e obviamente, né, com menos qualidade. O terceiro estudo de caso, né, dos nossos quatro estudos de casos é a gestão de terceiros, tá? Muitas empresas têm preocupações, né, em como fazer essa gestão de terceiros. Aqui eu trago que a gestão de terceiros serão atividades é, gerenciadas pela TI, né? Então, primeiramente, ele vai fazer o cadastro, né, a identificação e cadastro dessa pessoa. Aqui, né, pessoal, estou passando para vocês um mundo ideal, tá? Então, a gente sabe que algumas empresas não têm todos os processos, outras têm processos ainda mais complexos, né? Então, ela vai fazer o cadastro de identificação, vai trocar, né, o termo de confidencialidade, vai pedir isso assinado, né, para esse terceiro, vai fazer aí a solicitação formal, né, de acesso para os setores, vai aprovar os acessos, vai definir a validade desse acesso, né, e vai também cuidar aqui da expiração ou revogação desse acesso. E quais são os pontos de atenção aqui na gestão de terceiros? Primeiramente, acessos excessivos ou indevidos, né? Então, um dos principais problemas quando falamos de terceiros é a concessão de acesso além do que ele precisa, além do necessário, né? Muitas vezes até mesmo por agilidade, né, ou falta de clareza, o terceiro recebe acesso total, né, aos sistemas, ou a todos os sistemas, ou toda a rede, né, acesso completo, né, às bases de dados e documentos que às vezes que ele nem precisa, né, para fazer o trabalho dele. Isso expõe, né, a empresa a vazamento de riscos desnecessários, além de dificultar o controle posterior. Então, novamente aqui, esse terceiro, ele nem tem má fé, né, ele pode não ter má fé, mas essa conta, né, essa credencial que ele recebe com muita permissão, pode ser vazada, né? Aí sim teremos um grande problema. Outro item que eu trago para vocês de atenção é o acesso nativo mesmo, mesmo, né, após o fim do contrato, né? Então, os acessos dele continuam ativos, né? E se isso acontece, né, isso eu acho que pode dizer que acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? A pessoa mantém a capacidade de acessar a rede, ela pode acessar VPN, né, outro sistema de acesso remoto, ela vai acessar os dados da empresa, né, mesmo sem esse vínculo, né, formal de contrato, né? Então, também consideramos aqui uma brecha grave de segurança, né? E que tem que ser tratada aí o mais rápido possível. Um item que eu dou destaque aqui é o uso de contas compartilhadas, muito comum também, né? Em muitos ambientes, para facilitar a operação, né, terceiros acabam usando contas genéricas ou compartilhadas, né? O problema é que nesse cenário não existe uma rastreabilidade individual, né? Você não sabe exatamente quem fez o quê, nem consegue responsabilizar corretamente uma ação, né? Então, além disso, se uma conta dessa compartilhada vaza, qualquer um pode se passar aí por um usuário legítimo, né? Dificuldade no monitoramento é o próximo item, né? Então, sem um sistema adequado para monitorar o que esse terceiro está acessando, né, em tempo real, né, é extremamente difícil, extremamente complexo, né? Então, você não consegue visualizar se ele está navegando apenas onde deveria, acessando apenas o que deveria, né? Ou se está acessando outras áreas, né, que têm aí informações sensíveis, né?
e que não foram autorizadas para que ele acessasse, né? Essa falta de visibilidade aumenta o tempo de resposta em caso de comportamento suspeito e eleva o risco aí dos incidentes não detectados, tá? Outro item, tá, são os equipamentos de terceiros, né? Os famosos BYOD, né? Os equipamentos que nós trazemos. Esses equipamentos do terceiros podem não estar com segurança, né? Então, quando o terceiro usa lá o equipamento próprio, como notebook, celular, para acessar as informações da empresa. Esses dispositivos muitas vezes não têm antivírus, não têm criptografia, né? Nenhum controle de acesso seguro. Na prática, significa que dados corporativos podem ser expostos, né? Mesmo sem intenção, né? De novo, sem má fé, né, dessa pessoa, né? E vírus, né, podem que estão nesses computadores, né, malwares que estão nesses computadores, eles podem utilizar desse equipamento para acessar nossas redes. Outro item aqui é a transferência de dados não controlada, né, que vai de encontro com o monitoramento que eu comentei agora há pouco, né. Sem um controle claro, né, o terceiro pode facilmente copiar arquivos, né, muito comum isso acontecer, exportar planilhas, enviar informações sensíveis, de dados sensíveis para os dispositivos pessoais dele, né, como smartphones, notebooks, ou até mesmo para uma nuvem privada dele, né, Google Drive, OneDrive, etc. E esse movimento, ele muitas vezes é feito para facilitar o trabalho, né? Então, esse terceiro, ele pega esses arquivos, copia para a máquina dele, trabalha e depois devolve, né? Se a gente não tiver um bom controle nisso, a gente está tendo um problema aqui de segurança, né? Então, a gente acaba podendo aí, sem querer, expor dados sensíveis. Por fim, o último estudo de caso que eu gostaria de trazer para vocês é o acesso especial. O que que seria esse acesso especial? São os acessos específicos que a pessoa precisa, né, que o usuário precisa, normalmente é o usuário na empresa, para acessar um ambiente de forma temporária, por exemplo, de um outro setor, né, ou de uma tela lá no RP que ele não tinha permissão até então. Então, no mundo ideal, de novo, né, trazendo aqui, é, quais seriam as etapas para esse usuário, né, ele solicitar um acesso que não está de acordo, né, até o momento com o perfil dele, né? Então, ele tem que identificar que tipo de acesso ele precisa. Ele vai ter que elaborar uma justificativa bem clara aqui para enviar para os gestores, o gestor dele imediato, por exemplo, né? Ele vai definir a validade desse acesso, até quando ele precisa, né, acessar fazer esse acesso especial. Ele vai pedir aprovação do superior imediato, né? E de posse disso tudo, ele vai abrir o chamado no Service Desk, né? E depois, obviamente, ele vai validar se todos os acessos foram recebidos, né? Novamente, afirmando aqui, isso aqui seria um cenário ideal. E quais seriam os pontos de atenção aqui nesse acesso especial? Primeiro, os acessos podem ser permanentes, né? Muitas vezes um acesso especial que deveria ser temporário, né, para resolver uma necessidade pontual, né, acaba virando um acesso permanente, né? Falta de rastreabilidade, né? Se o processo de solicitação e aprovação de acesso não é formalizado, né, e registrado, né, a gente perde completamente a capacidade de rastrear quem solicitou, né, e por quê, né? Um item que eu trago aqui como destaque, né, de ponto de atenção, são os privilégios excessivos, né? Então, quando nós liberamos esses acessos especiais sem um cuidado, né, é muito comum conceder mais permissões do que aquele usuário precisa, né? Então, ao invés de ter apenas um acesso restrito, né, esse usuário ele pediu acesso lá dentro do RP, ele nunca teve acesso dentro do RP, ele pediu acesso numa tela específica, ele acaba ganhando acesso a todas as telas do RP, tá? Então a gente acaba tendo um problema aqui, né, que a gente tem que cuidar. Outra questão são os acessos conflitantes, né? Um erro bem comum que acontece, né? É, que entra em conflito com as funções, de repente, do cargo daquela pessoa, né? Do cargo daquele usuário. Por exemplo, dar permissão lá no setor do setor financeiro, né? De coisas do setor financeiro para quem trabalha lá na TI, né? O acesso administrativo a alguém que trabalha no RH, né? Então a gente chama isso de conflitos de função, né? Se não forem controlados, né, ele abre espaços aí para erros, né, e fraudes, né? Outra questão aqui que eu trago para você é dificuldade de auditorias e revisões, novamente, né? Então, quando não há controle sobre quem recebeu os acessos especiais, nem inspiração automática, né, daqueles acessos, né, fazer auditoria acaba se tornando aí bem complicado, né? Acaba sendo um pesadelo, né? Então, é muito difícil provar que os acessos foram controlados adequadamente aqui. Agora, já falando da nossa plataforma, né, concluímos aqui os nossos estudos de caso, né? Falando da nossa plataforma, o Corp, né, ele traz, né, o objetivo dele é trazer tudo em uma única plataforma, né, fazendo a gestão de identidades aí de forma automatizada. Na prática, o que isso significa, né, que a pessoa ela recebe, né, de maneira rápida e segura exatamente os acessos que ele precisa para trabalhar.
né? E sempre seguindo as políticas da empresa, né? As regras definidas pela empresa, né? Ou seja, nada de excessos, acessos que ele não precisa, nada de improvisos, né? Apenas o acesso certo, né? Para aquela pessoa, né? Para a pessoa certa, né? E no momento certo. Tá? Antes de mostrar aqui as integrações, como o Corpia funciona, gostaria de trazer para vocês um pouco da história aqui da Corpia, né? Então, iniciando aqui, né, a Corp, né, ela começou em 2011, né, quando a solução nasceu dentro aí de uma das maiores multinacionais brasileiras, cliente que é nossa até hoje, inclusive, com um objetivo muito claro, né, ela precisava resolver a gestão de acesso de maneira bem prática e eficiente. Então, iniciamos lá em 2011. Em 2013, eu trago aqui um marco, né, onde a solução amadureceu, né, e ela chegou no mercado, né, então ela virou uma solução comercial e trazia aí o nome de SGA, né, que era uma abreviação para Sistemas de Gestão de Acesso, né? Então ela se tornou comercial para poder atender outras empresas. Em 2015, né, a gente deu mais um passo importante, a gente lançou o SGA, né, Password Reset, que é uma funcionalidade, né, pensada para simplificar o reset, né, e o bloqueio aí, o desbloqueio, né, das contas do usuário. Já em 2019, né, passamos aí por uma grande transformação, né, que trouxe aqui um rebrand, né, para nossa marca, né, e assim que nasceu a nossa marca Corp, como conhecemos hoje. Em 2020, né, com o crescimento aí da nossa base de clientes, né, e o volume de acessos gerenciados, em 2020 a gente implantou aí uma nova arquitetura ainda mais robusta, né, e preparada para escalar, tá, independente do tamanho das organizações. Em 2021, lançamos a funcionalidade do Core PR, né, trazendo aí mais uma camada, né, de revisão periódica de acesso, que eu vou demonstrar para vocês em seguida. No ano seguinte, né, tivemos o orgulho aqui em 2022, né, tivemos o orgulho de ser a primeira ferramenta, né, de gestão de acesso homologada lá no Marketplace Senior. Então, se vocês acessarem o Marketplace Senior, né, a X-Store, vocês vão ver que a Corp é a única solução de IGA, né, homologada, né, para esse fabricante, né. E sabemos que a Senior, né, ela tem um market share bem grande, né, no Brasil, né, e a gente tem orgulho de falar que a gente tem essa parceria aqui com eles. Já em 2023, né, o Corp lança seu programa de parcerias, né, a gente deu um salto aqui na estrutura, lançando nosso próprio programa, né, de parceiros, né, expandindo aí o alcance da Corp, né, por meio de canais estratégicos, né, para a distribuição da solução. Já em 2024, a gente celebrou um marco muito especial aqui para a gente, né, que a gente ultrapassou a marca de 60 mil contas protegidas pela plataforma. Então, isso eu queria passar para vocês, né, sobre a nossa trajetória, né, de contínua evolução, né, inovação e o nosso compromisso, né, com a segurança, né, e a governança dos acessos. Agora falando da Corp, da plataforma Corp, né, de como ela funciona, né? Então, imagine a Corp, né, como uma engrenagem, né, que vai orquestrar os acessos, né, de todos os sistemas que estão dentro da organização, não só dos sistemas, né, mas também itens físicos, né? Então, vou passar aqui para vocês. Imagine, né, ao centro aqui, né, o corpo é como sendo essa engrenagem. Na esquerda aqui eu tenho os sistemas, né, que são integrados, sistemas de RH, no caso, né? Então eu tenho exemplos aqui de sistema da Senior, o TOTUS, né, Metadados, LG, ADP, mas tem integração com outros sistemas também, onde quando o usuário ele é contratado, né, quando o funcionário, o colaborador é contratado, a pessoa da RH ela vai precisar acessar apenas a ferramenta de RH, ela vai dizer qual é o cargo dessa pessoa, o cargo e função, e ela não precisa mais avisar, né, a TI, não vai precisar mais avisar o setor de tecnologia da informação para criar esses acessos, porque o Corp ele vai estar integrado nesses sistemas e ele vai saber que aquela pessoa é, por exemplo, uma pessoa do setor financeiro, né, e ela é o financeiro pleno 4, por exemplo, assim, chutando aqui, né, exemplificando o nome de um cargo, né? Então, o Corp vai fazer essa comunicação bidirecional aqui com os sistemas. Além do sistema de RH, o próprio Service Desk consegue acessar, né, a plataforma do Corp para fazer liberação, remoção e modificação de acesso, que é muito comum ainda que a gente abra isso, né, essas solicitações por chamados. Então, o usuário ele precisa de um acesso a uma nova tela do RP, né, ou um acesso ao sistema de CRM, ele abre um chamado e o próprio Service Desk vai fazer essa liberação. No entanto, com a Corpia, né, os próprios usuários conseguem fazer essa solicitação de acessos também de forma automatizada. Então, o usuário ele vai abrir um portal de self-service dentro da plataforma Corpia, né, e
A partir desse portal, ele vai selecionar quais são os sistemas que ele precisa, né, e vai ser iniciado um fluxo de aprovação, onde o gestor imediato, por exemplo, o dono do acesso, vai poder aprovar. Tá? Outro item que eu trago aqui ainda na esquerda é a auditoria. Tá? Então, quando a gente passa por auditorias internas e externas, esse auditor, né, ele vai acessar lá o sistema de RP, ele vai acessar os sistemas que ele precisa ver, né, durante essa auditoria, e ele vai precisar acessar o sistema de GA também. Então, a gente consegue entregar um acesso somente à leitura, por exemplo, para que ele consiga ver se não há inconsistências entre o que está lá no RP e o que está aqui no Corp GA. Tá? É uma das atribuições, uma das atividades que a auditoria faz. E quais são os sistemas, né, que a gente pode integrar, né? O Corp ele pode integrar com qualquer sistema que permita algum tipo de integração. Então, nós temos hoje aqui vários conectores, dezenas, centenas de conectores já nativos prontos, né, na Corp. No entanto, se o teu sistema ele permitir algum tipo de integração, a Corp faz também. E que tipo de integração é essa? Normalmente uma API, um web service, né, ou uma conexão no banco de dados, tá? Então, hoje praticamente a gente conecta com qualquer sistema aí que permita alguma integração. Então, dando exemplo aqui, sistema de diretório, né? Então, eu integro com o Entra ID, né? Com o AD. Outros exemplos aqui com soluções de PAN, né? Então, eu trago aqui exemplos, né? Com o Beyond Trust, a Okta, né? A senha segura, que agora se chama Segura. Então, eu consigo entregar acessos dentro desse sistema aqui de cofre de senhas, né? Acesso seguro, pelo Corp. Tá? Sistema de RP. Então, eu consigo fazer liberações no SAP, né? Tanto no ECC quanto no SAP S/4HANA, né? No Business One, o RP da Senior, o RP Oracle, TOTOS, Prateus, DataSul, o RP Mega, né? Os RPs da Sankhya. Eu consigo criar acessos nele de forma granular. Então, a pessoa ela precisa acessar apenas a tela do financeiro, apenas a tela do contas a pagar, apenas do contas a receber. Enfim, eu consigo fazer um acesso totalmente granular para esses usuários. Tá? Muitos sistemas, né, eu já tenho aqui conectores nativos. Outros eu conecto por API, por exemplo, tá? Então tem um cliente aqui que tem praticamente todos esses sistemas. CRM, né, eu dou exemplo aqui da Salesforce, da Plumes, né, que pertence aí ao grupo Sankhya, o Dynamics 365, que é o CRM da Microsoft. Cloud, eu consigo criar acessos granulares dentro das nuvens, então, independente aí se for Amazon, Google Platform, ou Azure, Oracle OCI, né? E um item aqui que eu gosto de destacar é os dispositivos físicos. Então, o Corp ele não vai controlar apenas os acessos aos sistemas, né? Não vai controlar apenas acessos lógicos, né? Mas, por exemplo, se essa pessoa ela recebeu o notebook, ela solicitou o notebook, solicitou um carro, se ela é um representante, né? Ela precisa viajar, um cartão de crédito corporativo, um tablet, um headset, até mesmo uma cadeira para trabalhar no home office, por exemplo. Tudo isso fica registrado no Corp e o Corp acaba auxiliando como se fosse uma ferramenta aqui de auditoria. Tá? Então, quando essa pessoa for desligada, por exemplo, os acessos vão ser removidos, né, os acessos lógicos vão ser removidos de forma automatizada. No entanto, será aberto um chamado, será feito um aviso para a pessoa que controla lá, por exemplo, eh, os headset, os tablets, vai uma atividade para essa pessoa para ela recolher esses equipamentos e vai ter que bater o número serial exatamente, né, com, eh, com, com aquela com o serial da entregue, né, no dia lá que a pessoa recebeu esses dispositivos. Outras integrações que a gente tem também nativas, né, é o Microsoft 365 e o Google Workspace, né, para criar acessos dentro desses sistemas. A ITSM, então a gente faz integração com os principais ITSM já do mercado com conectores nativos ou API. Então, eu posso destacar aqui ServiceNow, Jira, Topdesk, Movidesk, o Servidesk Plus, né, da Manage Engine, né, GLPI e o Zendesk, né. Outros sistemas, né, a gente faz integrações com vários outros sistemas, mas aqui eu trago o destaque, né, como o sistema do Soft Expert muito utilizado, né, no Brasil, DocSign como um exemplo, né, de ferramenta de assinatura, Philips Stasi, né, que faz gestão aí de hospitais, sistema Alcis, Softran, né, e Citex. Tá? Então, esse é o Corp, né? E você pode imaginar como uma grande engrenagem que faz a orquestração, né, de todos os acessos. Tá? Agora eu trago para vocês aqui alguns cases de sucesso. Tá? Então, quando a gente fala, né,
a escolha, né, de um parceiro para gestão de acesso, é normal surgir a pergunta, né? Será que essa solução ela é confiável? Será que ela funciona para mim, né? Ela é para o meu porte de empresa, né? Então, como eu passei ali na história, né, da Corp, no slide anterior, tem clientes que já estão aí com a solução da Corp há pelo menos 15 anos, né? Então, de vários setores, né? Como vocês podem visualizar aqui, né? Então, temos indústria, energia, logística, educação, manufatura, farmácias, alimentos, brinquedos, né? E setores de saúde, né? Inclusive empresas de capital aberto, nas empresas de capital aberto, algumas que aparecem aqui, né? O Corp foi determinante, né? Para que a aprovação para que ela fosse aprovada, né, nas auditorias da CVM, por exemplo, né, que é um dos requisitos, né, para ter capital aberto, né. Então, o Corp ele garantiu aí, né, o controle dos acessos, segregação das funções, né, e o mais importante, as evidências, né, de conformidade aí de uma maneira bem estruturada, né. E apesar aqui de vocês estarem visualizando muitos clientes de grande porte, né, o Corp ele foi desenhado, né, para atender também pequenas empresas, né, e médias, né, porque a gente acredita, né, que as boas práticas de segurança de informação, de governança, né, não são uma exclusividade apenas, né, das grandes corporações. Não é apenas a empresa que precisa abrir capital na bolsa, né, que precisa de uma ferramenta robusta como essa, né. Então, se a sua empresa for aí de 20 colaboradores, ela atende. Se ela for de 20 mil, ela atende também sem problemas, né? E aqui, por fim, a gente sabe, né, que o mundo de TI no Brasil é relativamente pequeno, né? E muitos de vocês, né, já devem conhecer pessoas que trabalham nessas empresas, né? Então, aqui eu deixo vocês à vontade, né, aqui para caso vocês conheçam pessoas que trabalham nessa empresa, para que entrem em contato com elas, né? Entrem em contato com a TI, né, dessas empresas e perguntem, né, como é que foi a adoção do Corp? Como é que o Corp está ajudando, né, na gestão de acessos e segurança? Ok? Agora eu vou passar para vocês uma demonstração da ferramenta, tá? Enquanto isso, pessoal, eu peço para vocês que, caso vocês tenham perguntas, né, fiquem à vontade para utilizar aqui o botão Q&A, tá? Que a gente vai aí ter o maior prazer de responder para vocês ao final. Só um minuto. Já- Vamos lá. Então, eu estou aqui com a tela inicial da Corp. O objetivo aqui do Corp, né, é ter uma interface intuitiva, né? Então, vocês estão vendo aqui uma tela que ela pode ser tanto do usuário final que solicita, né, um novo acesso, quanto um gestor, né, que vai solicitar acesso para os seus subordinados, né? Então, inicialmente eu tenho um botão aqui de nova solicitação, então eu posso fazer uma solicitação de acesso, né, para um usuário específico, né? Então, eu vou colocar aqui o usuário Sidney, né, onde eu consigo ver quais acessos essa pessoa já tem, né? Então ela tem aqui, né, o acesso ao administrador do Corp-R, ele pode criar campanhas, ela tem acesso também ao sistema do SAP, ela tem acesso a um módulo dentro do RP do SAP, né, que está aqui em processo de liberação, tá? Então eu vou simular aqui, né, um novo pedido de acesso para esse usuário, né? Então eu vou clicar no gerenciar os itens dela e como se fosse no e-commerce, né, eu posso solicitar, né, novos acessos. Então eu vou clicar aqui em conectividade, eu vou dizer que eu quero um acesso a VPN, vou clicar aqui no e-mail e eu vou dizer que eu quero agora uma licença E5, né, porque eu tinha lá de repente a licença E3 ou E1 que não tinha algumas funcionalidades que eu precisava, né? Eu vou clicar em concluir esses acessos, eu vou poder dizer, né, é, de quando até quando, né, esse acesso vai ser necessário, né? Se eu não colocar nada aqui, ele fica de forma indefinida. Eu posso colocar aqui os valores desses sistemas, né? Então, eu posso dizer, que o plano E5 custa R$ 300 por mês. Então, quando a gente for fazer a separação por cento de custos, né? Eu já consigo tirar um relatório aqui por dentro da ferramenta. Eu vou clicar aqui em enviar a solicitação. Nesse momento que eu envio a solicitação, é iniciada aquele workflow, né, de aprovação que eu comentei com vocês anteriormente. Os gestores imediatos vão aprovar ou não. Caso seja aprovado, o usuário, né, ele vai receber uma notificação que se ele já pode, né, acessar as informações. Eu posso, aqui no Corp, também desprovisionar um acesso,
remover um acesso de uma pessoa, fazer um provisionamento, né, de acesso de forma coletiva de vários usuários ao mesmo tempo, consigo fazer um desligamento, né, de um usuário, tá? Consigo fazer aqui dar um exemplo aqui do desligamento do usuário. Eu vou colocar a credencial que eu estava utilizando do Sidney, vou selecionar essa pessoa, eu sei todos os acessos que ela já tem aqui e eu envio a solicitação. A partir desse envio de solicitação eu consigo remover, né, fazer o desligamento imediato desse usuário, tá? Outro exemplo aqui que eu posso trazer para vocês, remoção de um acesso específico. Novamente eu trago o usuário Sidney, tá? E eu posso selecionar que acesso eu quero tirar, né, dessa pessoa. Então, eu fiz a solicitação de acesso VPN aqui sem querer, né? Vou enviar a solicitação, não quero mais que essa pessoa tenha esse acesso. O workflow, né, de aprovação é iniciado. Outra coisa bem importante que eu trago para vocês é um analisador aqui de integridade, tá? Então, lembra que eu comentei do auditor, que ele verifica, né, o que está dentro do RP, o que está dentro do AD, e ele vai bater essas informações que está dentro da ferramenta, né, de gestão de acesso. Então, aqui é um exemplo que eu trago para vocês de como essas integridades são analisadas, né? Então, aqui eu vou trazer um exemplo, por exemplo, tem contas desativadas no AD, né, que não estão em férias, né, em afastamento, mas elas estão ativas lá no Corp, né? Então, aqui a gente vê uma inconsistência. Como é que essa inconsistência ela ocorreu, né? Porque ela pode ter ocorrido de várias formas, mas a forma mais clássica aqui é quando esse usuário, quando um administrador, né, do AD, lá no administrador de sistema, ele vai diretamente lá no AD e cria esse usuário ou habilita essa conta de usuário, tá? Então, você consegue ver essas inconsistências aqui e tratar. Outra área aqui, né, do Corp são a parte de relatórios. Então, eu consigo verificar tudo que foi solicitado, aprovado, reprovado, acessos que foram criados, removidos, né? Eu consigo visualizar quais foram, né, os acessos mais solicitados, consigo visualizar recursos por usuário, né? Então, vou colocar novamente aqui o exemplo do Sidney. Eu quero ter aqui uma visão de quais são os acessos que já foram liberados para essa pessoa. Essas informações elas podem ser exportadas, né? Eu consigo colocar no Power BI, eu consigo exportar para uma planilha, né? Para que vocês tenham aí liberdade, né? Para visualizar. Consigo ver, ter uma visão por unidades também, né? Então eu vou clicar aqui na unidade de São Paulo, ver quem são os usuários, os sistemas que estão liberados para esses usuários. Deixa eu ver o que mais aqui. Porcento de custos, né? Bem importante. Então eu quero ver o centro de custo dos recursos humanos, né? Eu consigo tirar um relatório disso, né? Então vamos lá. No recursos humanos aqui, eu tenho 33 usuários que têm a conta E3, né? Poxa, será que precisa de tudo isso? Eu quero ver quem são esses usuários. Eu clico e eu consigo ver quais são os usuários que têm esse recurso. Depois, eu posso definir aqui, poxa, o André Lima aqui, ele não precisaria nem ter o Office, nem ter o E1, né? Então eu posso desprovisionar esse acesso, tá? Para economizar aqui com licença de 365, por exemplo, né? Consigo ver relatório de uso, recursos conflitantes, né? Então, vamos ver se eu consigo trazer aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, que há um exemplo bem legal, tá? Então, eu tenho um exemplo no TOTS Proteus, né? No RP, solicitante de compras aqui, né? Então, ele é tanto um solicitante, né, quanto um aprovador de compras. Então, nesse exemplo aqui, na política, né, de segregação de funções da empresa, eu tenho 5 pessoas que têm um conflito aqui de interesse. Então, ela pode solicitar e pode aprovar, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho essa inconformidade e eu consigo ver todos os usuários que estão aqui nessa inconformidade. Agora, eu vou trazer para vocês aqui um pouco da revisão, né, dos acessos. Então, o que que é a revisão dos acessos, né? No nosso módulo aqui do Corp AR, né, eu consigo trazer uma visão abrangente aqui de todas as campanhas de revisão de acesso que estão acontecendo, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, uma criação de uma campanha. Tem umas campanhas de exemplo aqui para mostrar também. Então, eu vou criar aqui uma nova campanha. Ela vai ser uma campanha de recertificação de usuários. Eu vou colocar aqui revisão CRM3, né? Revisar acessos CRM. Vou clicar em próximo. Vou mostrar aqui, essa campanha eu vou criar para
todos de um departamento específico. Eu vou escolher que o departamento vai ser, vamos lá, recursos humanos. Vou definir quem que vai analisar essa campanha, né? Então, essa campanha aqui de revisão pode ser feita pelo superior direto, né? Superior imediato, o dono do acesso ou aprovador do acesso. Vou selecionar apenas superior imediato. Vou dizer qual é o prazo aqui final, né? Para essa campanha. Então, vou colocar aqui 30 de maio. E a campanha, se ela vai ser desativada, vou botar aqui 30 de maio também. A recorrência vai ser uma única vez. Tá? Eu posso aqui, né, parametrizar, né, se os usuários, os aprovadores, né, ele pode certificar, revogar ou abster, né? Então, para que ele possa selecionar múltiplas funções aqui, né? Eu vou dizer se ele pode usar a opção de abster, eu vou deixar isso aqui, né, habilitado, permitir a troca do certificador e remover os acessos de forma automática. Então, esse item aqui é muito importante, porque eu posso apenas certificar os acessos, mas às vezes eu não quero que, a partir do momento que é recertificado os acessos, que ele já saia removendo, né, os acessos. Então, aqui eu posso ter um tempo, né, para investigar melhor por que que essa pessoa tem esses acessos. Vou criar a minha campanha. Tá? Em alguns segundos essa campanha ela já vai estar criada. Então tem aqui a revisão, né, do CRM. Tá? Vou acessar essa campanha agora. Então eu tenho algumas campanhas já criadas aqui. Vou acessar minha campanha de revisão do CRM, onde eu vou revisar os acessos, né, desse usuário, dessa usuária aqui, que é a Silvia, né, o superior imediato João Paulo, o cargo analista financeiro, né, o login dela aqui já aparece, qual é a matrícula, qual é a unidade que ela trabalha, e vai aparecer todos os sistemas, né, da usuária Silvia aqui. Então, eu aqui estou mostrando uma visão de como que seria a visão do gestor imediato, né, ou dono do acesso certificando, né. Então, eu vou dizer aqui que o RP, ele vai continuar tendo acesso, é, cadastro do CNRP ele vai ter acesso também, ele vai poder ter acesso a todos os módulos aqui dentro do CNRP. Porém, na classe de risco aqui eu não quero mais que ele tenha esses acessos, então eu posso aqui fazer uma justificativa, né? Colocar só um exemplo aqui, né? E o de somente leitura eu vou certificar. Então aqui já está aparecendo para mim que esse usuário vai estar 100% certificado, né? Eu poderia, né, como eu deixei habilitado aqui, eu poderia revogar todos os acessos, né, abster, né, ou fazer comentários aqui para todos os itens, né? Então, eu vou novamente aqui selecionar todos os itens. Do último aqui eu vou clicar em abster, daí eu vou dizer por que que eu fiz essa abstenção e clico em confirmar, tá? Então eu já tenho aqui esse usuário, né? Já está com 100% certificado, né? O pessoal aqui de governança vai conseguir visualizar, né, que essa campanha já terminou, tá? Por quê? Porque o Corp AR, ele traz relatórios aqui de tudo o que está acontecendo, né, na ferramenta, né? Então, quando foi certificado, quais eram os usuários que estavam nessa campanha, quais eram os itens dessa campanha, né? E quem foram os certificadores aqui. Então, esses dados, novamente, você consegue exportar, né, para uma ferramenta de BI, você consegue fazer download, né, desses gráficos, dessas informações, ou até mesmo exportar, né, ou para outras ferramentas. Então, pessoal, estou concluindo aqui o que eu queria mostrar para vocês da ferramenta. Caso vocês tenham dúvidas, né, sobre a ferramenta, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, que a gente faz uma demonstração dedicada aí para vocês. Bem? Muito bom, Jester. Obrigada por esse conteúdo aí tão completo e direto ao ponto. Vamos abrir aqui espaço para as perguntas do pessoal que está com a gente, apesar do nosso tempo já estar estourando. Vi que temos algumas perguntas aqui com relação ao Corp, também, né, se é uma solução nacional. É sim, Uhum. tá? Uma solução brasileira, orgulhosamente brasileira. Então, toda a parte de suporte a gente consegue atender em português, inglês, espanhol, mas também a questão de licenciamento ali também, né, já facilita muito que é em reais. Eu tenho outra pergunta aqui também do João Paulo, tá? Né, reforçando aqui, podem colocando as suas perguntas aqui no Q&A, tá? Para nós também. Mas tem uma pergunta aqui do João Paulo, Jéssica, me ajuda aqui. Vi que o Corp se integra com vários sistemas, mas consigo integrar só com a AD e o File Server?
Sim, sim. Você consegue integrar apenas com o AD File Server, né? Nos exemplos que eu passei, eu coloquei algumas ferramentas de RH para fazer essa integração. No entanto, né, a gente já tem cases onde a empresa ela precisou apenas fazer essa integração com o serviço diretório, seja com Entra ID, né, ou com o AD, File Server e com mais outro sistema, por exemplo, um sistema de CRM, por exemplo, né, ou um RP pequeno, né, de baixa complexidade, tá? A gente sabe que ele entrega mais valor quando está integrado ali com o sistema de RH, né? Que a gente consegue ter todo esse ciclo de vida aí do usuário controlado, né? De fim a fim. Mas é possível, tá? De forma, vamos dizer assim, standalone é possível, sim. Ah, legal. Até tem uma pergunta aqui da Fernanda Silva, se o Corpa se integra com o sistema do RH Sênior aqui também. Sim, sim, tá. Então, a maioria dos nossos clientes hoje são, né, RH Senior, né, devido ao grande market share, né, que ela possui. Hoje, né, uma das principais ferramentas, né, que a gente tem no mercado, né, como eu comentei ali na nossa história, a gente é parceiro da Senior mesmo, né, então nós estamos lá no marketplace deles, né, e sim, faz uma integração completa, tanto nos sistemas cloud, né, da Senior, né, quanto no sistema on-premise, né, então se você tiver o HCM ali da cena implantado no teu ambiente local, a gente consegue fazer essa integração sim. Ah, legal. Tem aqui, o pessoal tá perguntando aqui se ele se integra com outros sistemas que foram mostrados aqui que não foram mostrados na apresentação, né? E tem outra pergunta aqui sobre integração com o SAP também. Ah, tá. Não, perfeito. Sim, se tem algum sistema ali que eu no meu slide que não apareceu para você, né? A gente faz integração, sim. A gente pode ter conectores nativos já para esse teu sistema, tá? Mas para o SAP a gente tem, né? Então a gente consegue fazer tanto integração com o SAP for HANA ali, com o ECC, né? Então, a gente já tem essas integrações. Mas caso você tenha um sistema que não apareceu na nossa lista, né, você pode verificar se esse sistema ele permite algum tipo de integração. Por exemplo, eu consigo consumir, né, a API dele, se ele tem essa API ou algum outro tipo de conector, ou, de repente algo mais simples, um web service, né, ou até mesmo se ele permite que eu conecte lá no banco de dados dele, né, eu consigo fazer essa integração, tá? Hoje o Corp é bem tranquilo para fazer essas integrações, tá? Bom, legal, Jéssica, obrigada. Até para não avançar muito aqui do horário combinado, então vamos Uhum. seguindo aqui com a nossa, né, com o nosso encerramento. Agradeço, né, especialmente por você ter compartilhado aí tanto conhecimento de forma clara e prática. Acredito que todo mundo aqui saiu com insights valiosos para aplicar até no dia a dia mesmo, né? Deixe o nosso contato para que possam contar um pouco mais, né, de como que nós podemos apoiar vocês também. E fiquem de olho nos próximos eventos. A gente sempre traz conteúdo aí pensando em facilitar a rotina, né, e transformar a tecnologia realmente em resultados reais aí do pessoal. Um ótimo dia a Excelente. todos e até a próxima. Ok. Obrigado, Daiane. Obrigado, pessoal. Até a próxima.